Capítulo 40. Um truque interessante? Perguntou Klein com extrema curiosidade. Velho Neil riu e disse: vou completar minha patrulha do arsenal, depósito e arquivos. Use as 2 xícaras na mesa para fazer 2 xícaras de café. Em uma das xícaras, coloque algo desagradável. Quanto ao que é, você pode decidir por si mesmo, use sua imaginação. Meu único pedido é que não desperdice muito café em pó, são grãos de café cultivados no Planalto de Feina Potter e moídos à mão por mim. Tudo bem, embora Klein não tivesse certeza o que velho Neil estava aprontando, ele concordou alegremente. Ele o observou abrir os portões de ferro para o arsenal com uma chave de cobre, e depois ouviu os passos ecoando de dentro. Lentamente, pegou as xícaras e confirmou que ainda havia água quente na chaleira. Ele tirou a tampa da lata de prata e, usando uma pequena colher com um brilho metálico, Klein colocou uma colherada do rico e aromático pó de café em cada uma das xícaras, colocou a água quente e mexeu. Como um transmigrador que veio de uma era abundante em recursos, ele não era estranho ao café. No entanto, era limitado apenas ao café instantâneo. Depois de terminar a tarefa, Klein ponderou por um momento e sentou-se. Ele cruzou a perna direita e pegou um pouco da lama que estava grudada no fundo de suas botas de couro e a colocou no copo esquerdo. Então, ele cuidadosamente mexeu o líquido novamente até que as cores e os cheiros das 2 xícaras de café fossem praticamente indistinguíveis. Alguns minutos depois, velho Neil saiu do arsenal enquanto balançava as chaves. Ele então fechou os portões de ferro com um clang. Já terminou? Ele virou seus olhos vermelhos escuros ligeiramente turvos e olhou para Klein do outro lado da mesa. Sim, respondeu Klein com um aceno. Velho Neil riu, removeu a corrente de prata em volta do pulso e se sentou. Sua expressão rapidamente se tornou serena. Ele estendeu a mão esquerda que segurava a corrente e deixou-a pendurada sobre a xícara de café à sua direita. A pedra da lua quase tocou o líquido. Em meio à relaxante calma, a pedra da lua tremeu de repente e começou a girar a corrente no sentido anti-horário. Esta xícara é a que tem a coisa desagradável, disse velho Neil com certeza. Sem esperar que Klein confirmasse, guardou a corrente de prata, pegou a outra xícara de café e tomou um gole. Você gosta de café amargo? Estou acostumado a colocar uma colher de sopa de açúcar e uma de leite. Klein não respondeu, em vez disso, perguntou com interesse. Sua divinação realmente é precisa. Foi por causa da pedra da lua? Era a pedra da lua, certo? Isto é conhecido como radiestesia em divinação. Também é chamado de radiestesia espiritual. Depende da conexão da sua própria projeção astral com o mundo espiritual e espaço para se comunicar com a inteligência espiritual através da ajuda de materiais naturais como cristais, pedras preciosas ou metais especiais. O bem e o mal das coisas podem ser divinados. Vamos falar sobre as 2 xícaras de café. O movimento anti-horário implica ruim, enquanto um movimento no sentido horário é bom. Se não se mover, não é nem bom nem ruim. Pode escrever a declaração num pedaço de papel. Mas tome cuidado, é uma declaração e não uma pergunta. Velho Neil largou a xícara de café e explicou em detalhes. Klein perguntou como se estivesse pensando. Isso significa que se deve usar frases questionadoras? Sim, você não pode usar, fulana está disposta a ser minha noiva? Mas sim usar, fulana está disposta a ser minha noiva. Então, use a sua mão dominante para segurar a corrente do pêndulo. Atenção, use a mão dominante, disse velho Neil com uma risada. Ao fazê-lo, mantenha o braço esticado. Ajuste o comprimento da corrente e faça a pedra da lua ficar um pouco acima do pedaço de papel a ponto de quase tocar o que escrevemos. Então,
Feche os olhos e repita a frase 7 vezes em sua mente. Abra os olhos quando terminar e veja se o pêndulo espiritual gira ou não. Se não se mover, feche os olhos novamente e repita o processo até que ele se mova. Klein assentiu levemente e perguntou: sentido anti-horário significa não, e sentido horário significa sim. Também pode ser interpretado como sucesso ou fracasso, corrigiu velho Neil. Ele ensinou a Klein os outros usos e detalhes da divinação do pêndulo espiritual. Klein ponderou sobre o assunto e descobriu que era um truque de divinação muito útil. Por exemplo, ele poderia usá-lo rapidamente em um ambiente desconhecido para determinar se a comida oferecida era venenosa ou não. Ele não precisava de nenhum conhecimento adicional de biologia de campo. Claro, tais métodos de divinação eram excessivamente simples. As respostas que poderia receber estavam limitadas a 2 ou 3. Não havia como investigar ou interpretar mais profundamente. Por exemplo, embora algo possa ser prejudicial para o corpo, pode se tornar muito benéfico após processamento. Um exemplo seria certos alimentos que, se consumidos, realmente danificam o corpo, mas nada grave. Porém, se alguém estivesse morrendo de fome, comer não seria um grande problema. São estes tipos de coisas que a radiestesia espiritual não pode determinar. Vou ter que economizar dinheiro rapidamente para comprar cristais ou prata pura para criar um pêndulo espiritual, suspirou Klein. Velho Neil olhou para ele, perplexo. Você pode solicitar um. Este é um item padrão para Beyonders, especialmente Beyonders como nós, que assumem um papel de suporte. Ainda há um pêndulo de topázio e prata pura no arsenal. Mas eu ainda não sou um membro formal da equipe. O coração de Klein palpitou em excitação, mas ele se sentiu um pouco hesitante. Velho Neil deu uma risada e disse: para Beyonders, independentemente de serem ou não membros formais, eles precisam ter vantagens em outras áreas, já que não há aumento salarial. Talvez a palavra privilégio seja mais adequada. Vou solicitar com o capitão mais tarde. Klein cerrou os punhos em segredo enquanto se decidia. Como saberei se o capitão aprovaria meu pedido sem tentar? Tudo bem, disse velho Neil com um sorriso. Podemos começar oficialmente nosso currículo de misticismo. O básico consiste em simbolismo. Você sabe o que significa simbolismo? Klein recordou os fragmentos que havia ouvido e as coisas que ouviu e viu em seu mundo espiritual e do nevoeiro cinzento. Ele ponderou e disse: independentemente do mundo espiritual ou do espaço estelar ilusório, bem como os reinos desconhecidos, eles estão além do nosso mundo sensorial. Não é algo que possa ser descrito com precisão pelas informações que nossos ouvidos, nariz e olhos obtêm. O que obtemos são simplesmente experiências indescritíveis e revelações diretas. Eles também aparecem como formas abstratas ou símbolos pictóricos. Esses símbolos representam itens e significados diferentes. Muito preciso. Como esperado de um vidente, velho Neil acenou solenemente. Somente ao captar a habilidade de interpretar os símbolos poderá realmente dar o próximo passo no mundo do misticismo. Sim, as imagens nas cartas de tarô e cada um dos elementos nas figuras são símbolos. Eles são símbolos feitos pelo homem que nos ajudam a compreender e interpretar revelações primordiais. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta tinteiro ao seu lado, e desenhou uma curva curta, e, depois disso, adicionou algumas linhas verticais abaixo da curva. Ele olhou para Klein e perguntou: você sabe o que este símbolo representa? Klein olhou por um bom tempo antes de dizer, hesitante: cílios. Velho Neil exalou, continuando: este é o símbolo da constelação da farta colheita. Esta é a constelação trovejante, e esta é a constelação da geada.
Ele casualmente desenhou mais alguns símbolos. Enquanto Klein os memorizava, ele não pôde deixar de comentar. Os nomes dessas constelações são realmente, especialmente nada sofisticados. Sim, sem sofisticação. Que brega e primitivo. Velho Neil revelou um sorriso. O imperador Roselle pensava o mesmo naquela época. Ele sempre teve a intenção de mudar os nomes das constelações para coisas como Virgem, Câncer e Escorpião. Infelizmente, não tinha forças para ir contra a tradição. No mínimo, os nomes antigos destas constelações e as datas correspondentes representam um guia para a agricultura e colheitas. Tenho que admitir que o imperador Roselle é uma pessoa com ideias. Klein estava sem palavras. Sim, o imperador Roselle era provavelmente uma pessoa decente quando estava vivo. Velho Neil não conseguiu entender o humor de Klein enquanto continuava explicando os vários símbolos básicos, como as várias constelações, o Sol, a Lua carmesim, a estrela marrom, a estrela vermelha e a estrela azul. Enquanto conversava sobre isso, ele ensinou Klein como desenhar o astrolábio de divinação e indicou em que coisas prestar atenção. Ele também ensinou sobre os materiais e a criação de uma bola de cristal e a escolha de encantamentos. Os ensinamentos sobrecarregaram Klein. Se não fosse por sua descoberta de que a poção vidente melhorou um pouco sua memória, ele pediria a velho Neil que parasse para ajudar na digestão das informações. Isso é tudo para a aula de misticismo de hoje. Reflita você mesmo e pergunte se tiver alguma dúvida. Velho Neil pegou um relógio de bolso de ouro e abriu-o com um piscar de olhos para verificar a hora. Não se esqueça de ler os documentos históricos que preparei para você. Para ser franco, sinto medo de vê-los. Tudo bem. Klein pegou os pedaços de papel que foram esboçados com símbolos de velho Neil. Ele rapidamente passou pelo conhecimento de misticismo que aprendeu hoje para evitar esquecê-lo. Velho Neil tomou um gole de uma xícara de café recém-preparada e disse: memorizar não é suficiente. Você precisa usá-lo com frequência. Dessa forma, você pode tornar o conhecimento instintivo. Além disso, a cogitação deve ser praticada todos os dias. Somente mais prática e uso permitirão que você compreenda o poder da poção, explorando os mistérios que esconde e removendo seus efeitos negativos. Com essa informação, Klein lembrou de atuar e do clube de divinação. Ele sondou. As habilidades da minha poção estão relacionadas à divinação. Praticar sozinho não funcionará. Preciso entrar em contato com muitas pessoas e ler suas sortes para compreender rapidamente. Eu pretendo entrar para o clube de divinação depois de ter algum dinheiro sobrando, aquele na rua Hawes, no Burgo Norte, para me tornar um verdadeiro vidente. Isso não era algo que ele pudesse esconder dos falcões noturnos no futuro. Era melhor prepará-los. Sua ideia é muito parecida com a de Dali. Ela sempre dizia ser uma verdadeira médium espiritual. Velho Neil balançou a cabeça e riu. Mas por que você deve esperar até que tenha dinheiro sobrando? Você pode solicitar condão para aprovar as despesas. Organizações como um clube de divinação também podem ter cultistas ou membros de organizações malignas nelas. Como um membro da equipe civil dos Falcões Noturnos e um Beyonder padrão, sua afiliação torna fácil para nós monitorá-los. Faz parte do trabalho. Gostaríamos de monitorar regularmente esses lugares, mas, como falta mão de obra, não podemos vigiá-los por muito tempo. Agora, você pode cuidar disso. Eu posso fazer isso? Ao olhar para a expressão séria de velho Neil, Klein ficou perplexo. Estaria fazendo um pedido de despesas para assuntos privados. Eu não sei nada sobre tais assuntos. Na verdade, sou apenas um sabichão de teclado. Você deseja usar seu próprio dinheiro para isso? Velho Neil sorriu e acrescentou quando viu a expressão de Klein.
Klein balançou a cabeça imediatamente, respondendo com firmeza. Eu planejo reportar isso ao capitão. Velho Neil assentiu satisfeito e olhou para a xícara de café contendo a coisa desagradável, que ainda não fora jogado fora. O que você colocou ali? Klein sorriu embaraçado. É somente a sujeira debaixo das minhas botas. Sua cor e a do pó de café parecem quase iguais. Velho Neil ficou surpreso e de repente gritou. Por que você não jogou fora? Ponto.